Há muita pressão sobre o governo Lula para que abandone a linha tradicional do PT frente aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua, passando a condenar esses estados em fóruns regionais e mundiais por violação de direitos humanos e de regras democráticas, a exemplo do que já faz a administração chilena de Gabriel Boric, em algumas circunstâncias também a administração colombiana de Gustavo Petro. Qual é a opinião de vocês a esse respeito, sobre como deve ou deveria proceder o governo brasileiro? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bom, boa noite, gente. Prazer estar aqui novamente. A posição do governo Lula, a posição do PT, a posição do Itamaraty, deve ser a posição de autodeterminação dos povos, respeito à soberania internacional e respeito, respeito às políticas que são definidas nesses marcos. Ou seja, esses três exemplos, Cuba, Venezuela e Nicarágua, se problemas tiverem e têm e terão, é preciso resolver via diplomacia, via articulação entre estados para tentar, como é o caso venezuelano, que volta e meia temos mesas de negociação com integrantes do governo e da oposição em países, em terceiros países, com o objetivo sempre de promover um diálogo e uma pacificação do país. Então, essa deve ser a posição adotada pelo Brasil. Até o momento, principalmente com relação à Nicarágua, que está aí, não sai da mídia hoje, em uma ação que pareceu bastante articulada. Eu sou muito ouvinte, uma frequente ouvinte de podcasts, e hoje os principais podcasts dos grandes jornais brasileiros, os três, estavam com um programa sobre a Nicarágua e com palavras bastante fortes com relação à definição do governo, já colocando como uma ditadura sanguinária, praticamente. Então, parece algo bastante articulado, bastante coordenado, e o governo tem se colocado de uma maneira sóbria e bastante correta, desde o meu ponto de vista, que é não acatar aí a resolução da ONU com um tom bastante equivocado com relação à Nicarágua, e talvez aí como uma perspectiva futura, o Brasil talvez possa adotar a linha que foi, como eu disse, adotada já algumas vezes com relação à Venezuela, de procurar um diálogo aí entre o governo e essa oposição que está internacionalmente fazendo realmente bastante barulho. Muito bem. Com a palavra, Igor Felipe. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do Opera Mundi. Eu acredito que a posição do Brasil deve se balizar pelo princípio da autodeterminação dos povos. E nós precisamos compreender que as movimentações que existem na ONU, em outras cortes internacionais, elas são sempre balizadas pelos interesses do imperialismo dos Estados Unidos, que atuam na América Latina no sentido de destabilizar todos aqueles que não são alinhados aos seus interesses. Então, nós temos aí o caso histórico de Cuba, né, que sempre esteve no centro do conflito com os Estados Unidos na América Latina, pela sua Revolução Triunfante em 1959. Mais recentemente, a Venezuela, sob o governo do presidente Hugo Chávez, que inclusive nessa semana, né, completou 10 anos da sua passagem, de certa forma tomou esse lugar nas décadas passadas, e agora eles estão explorando as contradições, problemas e equívocos que, de fato, existem no governo da Nicarágua. Eu acredito que o Brasil deve seguir uma posição de respeitar a autodeterminação dos povos. Acho que é interessante essa posição que a Vanessa coloca,
de que o Brasil pode cumprir um papel, inclusive, de diálogo, intermediação da relação de governos, oposição, no sentido de estabilizar situações de conflito, mas o Brasil não pode, de forma alguma, ter uma posição de alinhamento automático aos interesses dos Estados Unidos. Então, para isso, tem que atuar de forma inteligente, porque existe claramente uma linha, né, articulada a nível continental para explorar as contradições da Nicarágua. Então, você pega toda a resolução da ONU, agora os editoriais dos jornais, os podcasts. Então, essa área internacional sempre foi uma área na qual a direita no Brasil tenta desgastar a esquerda e tenta desgastar o PT e o Lula. E, mais uma vez, isso se reproduz. Acredito que é preciso que o governo e também o PT se coloquem de forma clara no debate político, coloque suas posições, mas que de forma alguma desrespeite a autonomia e a autodeterminação dos povos. Genuíno com a palavra. Essa questão, eu queria defender, com base no artigo 4º da Constituição, que a República do Brasil se rege pelo seguinte princípio: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção nos assuntos internos de qualquer país, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica para os conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos, particularmente no que diz respeito à América Latina e Caribe. Pois bem, há uma ofensiva ideológica no mundo para que o pensamento da direita, capitaneado pelos Estados Unidos, jogue uma espécie de julgamento político do governo brasileiro em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Eu vou deixar muito claro, Cuba é uma grande conquista dos trabalhadores e da Revolução Socialista e é um patrimônio da humanidade. Usando, inclusive, uma expressão que já foi usada pelo Boaventura. A Nicarágua tem um processo de transformação revolucionária que veio com o golpe, a experiência da Venezuela, inclusive as formas de democracia direta que é exercida lá. No caso das contradições e problemas da Nicarágua, nós devemos ter, enquanto partido, uma posição de diálogo e de debate, mas respeitando os princípios da não intervenção dos assuntos internos e de buscar pontes, diálogo com o governo da Nicarágua. Portanto, nós não podemos vamos dizer assim, domesticado pela posição política dos Estados Unidos, do mundo ocidental, para que a esquerda assuma a posição de correr de transmissão dessa verdadeira guerra fria, dessa guerra ideológica. Isso já aconteceu com a Ucrânia, agora acontece com os países da América Latina, porque o que está em jogo aí é criar embaraço para a integração sul-americana, Caribe. É exatamente esse é o problema que está em jogo. E o Brasil tem que ter uma posição de independência, tem que ter uma posição clara de diálogo e não aceitar as condenações produzidas pela hegemonia americana, como tentaram fazer em relação à Nicarágua. Nós podemos, inclusive, dar opiniões, apresentar restrições, fazer críticas a determinadas políticas do governo nicaragüense, mas nós não podemos entrar no rol da guerra fria para criar o maniqueísmo, o fundamentalismo que justifique a desestabilização. O que está em jogo na América Latina e na América do Sul é que nós somos subcontinente mais estratégico para a hegemonia americana, porque somos produtores de recursos naturais, proteínas de animal e vegetal, petróleo, área agricultural e minérios. Portanto, tem muita coisa em jogo nessa tentativa de enfraquecer a posição do Brasil. Muito bem.